A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que Deus os abençoe. Eu sou o pastor Paulo e estamos indo para mais uma aula de discipulado lado a lado. Esta aula é a aula número 6, que fala sobre as minhas feridas, ok? Mas antes nós vamos citar o versículo bíblico que nós sempre citamos no início de cada aula, que diz assim, ó: tome os ensinamentos que você me ouviu dar na presença de muitas testemunhas e entregue-os ao cuidado de homens de confiança, que sejam capazes de ensinar a outros. Ok? 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 2. Que Paulo instrui Timóteo a pegar homens de verdade, homens de caráter, homens disponíveis, homens que tem uma vida alinhada com Deus para poder ensinar outros. Então, esse é o direcionamento do discipulado. Ensinar para pessoas, ensinar para outras pessoas. Então, Deus nos capacita, nós vamos nos capacitando e vamos sendo instrumentos na mão de Deus, ok? Então prepare aí o seu caderno, a sua caneta, o seu lápis, a sua borracha. Você que gosta de detalhar mais o seu estudo, você pode pegar canetas coloridas, não tem problema. Faça do jeito que você achar melhor, da forma que você consiga se orientar dentro daquilo que você está escrevendo. A importância de escrever é a questão que você desenvolve com mais facilidade, você acaba também você acaba gravando, né, com mais facilidade, né? Então escreva aí no seu caderno minhas feridas e eu vou fazer uma breve introdução. Quase todas as pessoas possuem feridas na alma e no coração. São traumas e perdas geralmente familiares, ocasionadas por mortes, brigas, abandono, abusos ou por diversos traumas. As feridas na alma também surgem por decepções com os filhos, com amigos, com a pessoa amada, com a religião ou até mesmo no campo profissional. Elas podem chegar devagar com o passar dos anos, em situações amargurantes ou de sobressaltos, como um acidente grave, uma doença ou uma perca inesperada. O fato é que elas corroem o coração, levam ao desânimo, à depressão e, por fim, à desesperança. É necessário tratar essas feridas. Então, é necessário tratar as feridas. Muitas das vezes as pessoas usam o termo é assim mesmo, mas não é assim mesmo. Toda ferida que foi gerada em você, ela precisa ser tratada, limpa. Uma ferida que está, muitas das vezes, com pus, ela precisa ser limpa, tratada, passado o remédio. Para quê? Para que ela cicatrize. Então, as feridas nos limitam a avançar no plano de Deus ou avançar até mesmo na nossa vida, né? Tem muitas pessoas com a vida totalmente embaraçada porque não resolve as situações pendentes da sua vida, às vezes com o pai, às vezes com o filho, às vezes com o próprio pastor, com alguém que ela se feriu e ela fica com esses traumas dentro dela, ela não consegue avançar, dar novos passos, né? Muitas das vezes a pessoa ela fica ferida com a igreja e ali ela quer se isolar, ela diz que não quer mais, não ter mais comunhão com ninguém, como se o reino de Deus fosse para uma pessoa isolada. E não é assim. Assim também é nos relacionamentos. Às vezes a pessoa se relaciona com alguém, essa pessoa ela se relaciona de qualquer jeito, ela não tem orientação espiritual, ela não presta atenção nos sinais que as pessoas dão antes mesmo de se relacionar, e depois essa pessoa ela sofre uma decepção
e ela se fecha para novos relacionamentos. Por exemplo, uma pessoa que não respeita pai e mãe, dá certo? Daria certo essa pessoa? Se ela não respeita nem os pais dentro de casa, como você vai firmar uma aliança com alguém assim? Uma pessoa que quebra aliança, que vive quebrando aliança, como que você vai firmar uma aliança com alguém assim? Então, são sinais que nós deveríamos prestar atenção e que muitas vezes nós nem somos ensinados sobre essas coisas. Então, muitas das vezes nós sofremos no caminho para aprender, ok? Então, você tem que estar disponível a resolver essas situações. Coloque aí na linha de baixo. O bálsamo do amor de Deus, o bálsamo que vem para restaurar a pessoa. Ela vem de Deus, ok? Então, na linha de baixo, você coloca 1 e escreve aí. Como se revela o amor de Deus por nós? Segundo o que aprendemos em Isaías 49, 15. Ponto de interrogação. Como se revela o amor de Deus por nós, segundo o que aprendemos em Isaías 49, 15. Não se esqueça da sua Bíblia. Pegue a sua Bíblia, coloque aí do ladinho. Se você tiver dificuldade de abrir a Bíblia, os versículos bíblicos, você pausa o vídeo, vai lá, leia, porque vai ser necessário para você responder. Coloque embaixo o R de resposta e veja o que está escrito aí e responda. A Bíblia fala que o amor de Deus é maior que um amor de uma mãe. Então, quando para simplificar, para o ser humano ele entender sobre o amor de Deus, um pouco sobre o amor de Deus, a Bíblia ela compara com o amor ali de mãe. Ele mostra o amor de mãe para olhar assim, dizer assim, o amor de mãe é um amor extraordinário. Então, o de Deus ele é acima ainda do amor de Deus. Então você vai ver lá nesse texto bíblico, ok? Observação. Repare nas descrições do texto. Elas se assemelham bastante ao relacionamento de uma mãe com um filho, ok? Então veja lá e responda. Número 2. O que Deus nos diz em Jeremias 31, 3? Ponto de interrogação. O que Deus nos diz em Jeremias 31, 3? Ponto de interrogação. Aí embaixo você vai colocar R de resposta. Você vai lá em Jeremias 31, 3 e vai ver o que Deus nos diz em Jeremias 31, 3. Deus nos diz que o seu amor por nós é eterno. Olha que coisa maravilhosa, não é só um amor por nós nesta passagem tão breve que nós temos nessa terra, mas um amor de eternidade, onde ele nos quer com ele pela eternidade, ok? Número 3, pule uma linha, número 3. De que tamanho é a força do amor de Deus por nós? Ponto de interrogação. De que tamanho é a força do amor de Deus por nós? Leia João 3,16. Você saberia responder sem olhar lá no texto, João 3,16? Você conseguiria responder sem olhar lá na Bíblia, ok? Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Então é necessário você abrir os textos bíblicos, tá ok? E depois ir lá responder. Coloque aí na linha de baixo, depois que você colocou R de resposta lá na 3, você vai para 4 e coloque lá número 4 e escreva: podemos ter alguma dúvida de que Deus nos ama se olharmos para Romanos 5, versículo 8, ponto de interrogação. Podemos ter alguma dúvida de que Deus nos ama se olharmos para Romanos, capítulo 5, versículo 8, ponto de interrogação. Coloque aí R de resposta. Seria não, né? Porque Cristo morreu por nós, mesmo sendo
pecadores. E eu gosto disso aqui por quê? Porque desmistifica, às vezes, as pessoas que acreditam que o amor ele é simplesmente um sentimento, né? Se o amor fosse só um sentimento, o que você, o que eu, o que nós fizemos para Deus nos amar? O que você fez a um ponto de ser tão amado por Deus, de lhe entregar seu Filho unigênito? O que você fez a um ponto de Jesus se entregar na cruz? De dar a sua vida por mim e por você. Então o amor é uma decisão, você decide amar. Então o sentimento ele brota e você vai trabalhando esse sentimento. Você vai soprando, é como uma grande fogueira, é igual uma fogueira, né? Quando você inicia um sentimento por alguém ali que você olha, você gosta, você gera admiração, você sente um sentimento forte dentro de você. Mas aquilo não vai ficar para a vida toda. Então você tem que fazer como a fogueira, colocando lenha, lenha e lenha. Então as pessoas, elas não trabalham a sua vida sentimental, elas não trabalham o seu sentimento, e o que acontece? Ela acredita que a vida em si vai encaminhando as coisas. E quando ela menos espera, ela vai deixando o sentimento, porque ela deixou de amar. E como as pessoas deixam de amar? Elas deixam de amar pelas dificuldades do dia a dia, pelas guerras que enfrentam, pelo esfriamento. Então, você acaba deixando de querer amar. As feridas que vão sendo feitas. Então, você vai perdendo admiração, vai perdendo respeito, vai perdendo aquele olhar de encanto. E quando você vai ver, você diz, eu não amo mais. Por quê? Porque você não vê motivo mais de amar essas pessoas. Assim como nós temos amigos, pessoas próximas, que às vezes vai criando situações contra a nossa vida, quando de repente nós nos afastamos delas, as pessoas se afastam. E quando elas vão ver, elas já não estão mais amando essas pessoas como elas amavam antes. Por quê? Porque decidiu não amar mais. Essas pessoas não estão mais no seu vínculo, ali estão mais na sua frequência, e você vai deixando de amar essas pessoas. Então, aqui é um ponto para que nós venhamos pensar, ok? Observação, o amor de Deus não foi teoria, mas prática. Ele provou o quanto nos ama, entregando-nos quem lhe era mais precioso, ok? Então Deus entregou, não foi uma teoria, foi na prática. Foi na prática, ele entregou quem ele mais amava, Jesus, por mim e por você, ok? Vamos lá para 5. Pergunta número 5. Escreva aí, leia Mateus, capítulo 11, versículo 28 e responda. O que encontramos em Jesus? Ponto de interrogação. Leia Mateus 11, capítulo 28 e responda. O que encontramos em Jesus? R de resposta aí embaixo, ok? Leia lá, né? E você vai entender que Jesus é o descanso para as nossas almas, ok? O que encontramos em Jesus, descanso para a alma. Normalmente alguém que se encontra com Jesus e está com a vida atribulada, os pensamentos, coração atribulado, busca felicidades em tantas e tantas coisas, e quando encontra Jesus, Jesus é o verdadeiro descanso para as nossas almas. Então eu quero trazer aqui uma observação. O melhor remédio para curar as nossas feridas é o amor de Deus. Quando o experimentamos, ele vem como um bálsamo espiritual sobre as feridas da alma, lavando-as, tratando-as e curando-as. Tudo isso porque ele é um amor maior, sobrenatural, que transcende a nossa razão e qualquer outro tipo de amor terreno que possamos experimentar.
Outra forma de surgirem feridas em nossa alma é pelas coisas que nós mesmos fazemos. Mentimos, traímos, abandonamos, iludimos, decepcionamos, abusamos e fazemos outras coisas deste nível contra as pessoas que amamos. Isso se chama pecado. O pecado também corrói a nossa alma. A experiência do salmista Davi nos mostra isso. Ele disse: enquanto não confessei o meu pecado, eu me cansava, chorava o dia inteiro, de dia e de noite. Tu me castigastes, ó Deus, e as minhas forças se acabaram, como o sereno que seca no calor do verão. Salmo 32:3. De qualquer maneira, se ofendemos ou fomos ofendidos, a cura das feridas da alma passa pela restauração que vem através do perdão. Então, essa é uma observação que você precisa ter sobre a sua vida, essa observação aqui, e saber que as feridas da alma, ela vem muitas das vezes por situações que nós mesmos geramos em nossas vidas, né? Mas o amor de Deus, ele cura. E também aqui fala da experiência de Davi, ok? Você pule uma linha, coloque aí. Atitudes preventivas. No meio você coloca atitudes preventivas. Na linha de baixo você coloca número 6 e eu vou falar a pergunta. A Bíblia nos ensina duas atitudes importantes em Efésios capítulo 4, versículo 26, para não criarmos ferida em nosso coração. Então a Bíblia nos ensina duas atitudes importantes em Efésios capítulo 4, versículo 26, para não criarmos feridas em nosso coração. Você coloca lá embaixo A e R de resposta. Você pule uma linha e coloque B e R de resposta, ok? Então você vai lá em Efésios capítulo 4, versículo 26 e vai responder a A e a B, ok? Então lá vai falar sobre irá, mas não pecar, e procurar resolver a questão no mesmo dia, ok? Uma observação: ficar bravo ou com raiva é admissível, mas é preciso controlar esse sentimento para não pecar. Então você pode até acabar ficando com raiva ou bravo, mas você tem que abortar isso para que não gere um pecado, para que você não peque, né? E passe do limite. A Bíblia também diz que não se põe o sol sobre a nossa ira, sobre a vossa ira, ok? Número 7, coloque aí, pule uma linha, número 7, leia Hebreus 12:15 e responda. Coloque número 7, leia Hebreus 12, capítulo 12, versículo 15 e responda. Aí você coloca embaixo: que mal pode aparecer em nossa vida se não consertarmos os pecados? Ponto de interrogação. Então você coloca aí: que mal pode aparecer em nossa vida se não consertarmos os pecados? Ponto de interrogação. Na linha de baixo você coloca R de resposta, ok? Lá em Hebreus 12 vai falar da raiz de amargura, planta amarga, né? Algo que enraiza muito forte, muito intensamente. E as pessoas, quando vão limpar algo que enraiza, dá muito trabalho para arrancar, ok? Na linha de baixo você coloca
Você colocou R de resposta, né? Aí você pula uma linha. E o que isso pode provocar? Ponto de interrogação. O que isso pode provocar? Então, lá no Hebreus 12:15, você vai ler e vai responder esses dois, tá ok? Você coloca R de resposta aí embaixo. Você pode intoxicar muita gente ao seu redor, ok? Neste caso, como questão anterior, precisamos enfrentar e resolver nossos problemas. Nós não podemos ficar fugindo dos problemas. Precisamos resolver o mais rápido possível para que nós sejamos verdadeiramente livres, ok? Pule uma linha e coloque aí. Atitudes curativas. Pule uma linha e coloque atitudes curativas. Você vai colocar número 8. E aí você coloca, qual é o poder do sangue de Jesus? Ponto de interrogação. Qual é o poder do sangue de Jesus? Leia 1 João, capítulo 1, versículo 7, ok? Coloque R de resposta embaixo, tá? Então lá vai dizer que o sangue de Cristo nos limpa de todo pecado. Observação. Há pessoas que acreditam que não podem ser perdoadas, porque cometeram pecados terríveis, mas não existe pecado que não seja aniquilado pelo sangue de Cristo. Aí você pode ler também como complemento Isaías capítulo 1, versículo 18, ok? Número 9, coloque aí, número 9. Que promessa nós encontramos em Provérbios 28, 13? Que promessa nós encontramos em Provérbios 28, 13? Coloca aí ponto de interrogação. R de resposta, ok? Quem confessa e abandona os seus pecados alcança misericórdia, ok? Glória a Deus por isso, não é verdade? Então, leia sempre os textos bíblicos e responda, ok? Coloque aí, número 10. Número 10. Qual é a orientação bíblica para sermos curados que encontramos em Tiago, capítulo 5, versículo 16? Ponto de interrogação. Qual é a orientação bíblica para sermos curados que encontramos em Tiago, capítulo 5, versículo 16? Ponto de interrogação, ok? Qual a orientação que nós encontramos para ser curado? Dá uma lida aí em Tiago, capítulo 5, 16. Ok? Confessar os pecados uns aos outros e orar. Tiago vai ensinar sobre isso. Observação. Hoje a própria psicologia admite que as coisas ruins guardadas em nossa mente só trazem prejuízos para nós, ok? Uma outra observação aqui. Nada, ninguém e nenhum pecado, por pior que seja, pode nos acusar diante de Deus quando estamos cobertos pelo sangue de Jesus. A Bíblia diz que agora já não existe nenhuma condenação para as pessoas que estão unidas com Cristo Jesus. Romanos 8:1. Abra seu coração para o perdão de Deus e fique livre do peso do pecado, ok? Coloque aí número 11. O que aprendemos com Jesus em Mateus capítulo 6, versículo 12? Ponto de interrogação. O que aprendemos com Jesus em Mateus capítulo 6, versículo 12, ok? Coloca aí R de resposta. O que nós aprendemos com Jesus? Dê uma olhada na sua Bíblia, ok? Nós aprendemos que devemos perdoar as pessoas assim como queremos que Deus nos perdoe, ok? Uma consideração final aqui, para a gente chegarmos no fim. Tanto o perdão recebido quanto o perdão oferecido são poderosos remédios para a cura da alma. O perdão penetra e purifica
a consciência cheia de culpa e remorso, ou ódio e amargura. É como um poderoso alvejante em uma roupa suja ou como um forte antibiótico para uma infecção. Sendo assim, não podemos, como cristãos, permanecer com as feridas da alma. Jesus carregou sobre si as nossas dores e o nosso sofrimento. Portanto, identifique quais questões mal resolvidas do passado você ainda carrega, abra seu coração, confesse, busque o perdão ou libere o perdão. Livre-se desse fardo. Amém? Amém? Você precisa se livrar desse fardo o mais rápido possível para que você verdadeiramente viva livre das acusações do passado. Ok? Gostaria de fazer uma oração contigo para a gente finalizar esse discipulado lado a lado. E eu creio que Deus continuará falando poderosamente com você no seu coração. Ok? Feche seus olhos e fale com o Pai. Pai, nós te agradecemos por mais um dia, por mais um momento de discipulado lado a lado. Pedimos a Ti que o Senhor nos ajude, Senhor, a liberar perdão e também recebê-lo. Nos ajuda, Senhor, a livrarmos desse fardo, Senhor, que tanto atinge, Senhor, as pessoas, e que nós possamos assim, Senhor, sermos, Senhor, pessoas que têm o coração aberto, Senhor, para curas, para transformações. Não permita que nós fiquemos fechados em nós mesmos. Nos ajuda, Espírito Santo, nos ajuda a combater essas doenças da alma, nos ajuda a resolver, Senhor, essas questões, e que o Senhor possa derramar um bálsamo sobre cada um dos teus filhos, e eles possam despertar, Senhor, deste sono, que eles possam querer, Senhor, resolver os problemas em suas vidas, para que assim eles possam ter liberdade verdadeiramente e não esteja preso em nenhuma situação. Pai, é o que eu te peço neste dia e te agradeço. No nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus te abençoe e te dê um dia de paz e de graça em Cristo Jesus. Amém? Até a próxima aula, se Deus quiser.